Capítulo 188, Boas Notícias. Autor, Rafael Batista. Revisão, J.F.P. Depois de ficar algumas horas no seu quarto, pensando na nova perspectiva de vida que o Gold lhe apresentou, Zaltian finalmente quebrou o seu silêncio quando resolveu falar com o Gold. Gold. Muito obrigado, de coração. Você é o melhor mestre do mundo. Zaltian falou. Antes de fazer aquele agradecimento, Zaltian pensou no que o Gold tinha lhe falado anteriormente, quando disse que, até retornar ao seu caminho, ele foi o responsável por dezenas de milhares de mortes. No fim, Zaltian estava profundamente agradecido, pelo fato do Gold ter aberto seus olhos, pois, se não fosse por isso, ele teria que aprender a conviver com ainda mais mortes na sua consciência. Zaltian já matou pessoas inocentes antes. No continente Caos, quando ele matou todos os habitantes do vilarejo Giza, o Zaltian realmente sentiu o peso daquelas mortes. Mesmo que tenha matado todas aquelas pessoas, ele não sofreu tanto, pois aquelas pessoas morreriam de qualquer maneira, e ele só adiantou as coisas. Entretanto, se ele continuasse seguindo um caminho de pura vingança e ódio, ele se cegaria e certamente chegaria o dia em que ele de fato seria o causador de milhares de mortes de inocentes. Quando os agradecimentos do Zaltian caíram, Gold, que às vezes tinha um lapso de sentimentalismo, mostrou que esse não era um daqueles momentos raros, respondendo: primeiro, eu sou o melhor mestre do universo. Segundo, dê um jeito nessa sua menopausa e pare de me importunar com essas palavras melosas. Como sempre. Um poço de estupidez, Zaltian murmurou assim que a voz do Gold caiu. Eu não sou estúpido. Eu sou um macho alfa. Eu sou rústico. Gold respondeu, com a humildade de sempre. Enquanto o Zaltian e o Gold conversavam, se é que aquilo poderia ser considerado uma conversa, o Tenente Jones, que finalmente tinha retornado da reunião de cúpula, bateu na porta do seu quarto. Toque. 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 Zaltian, eu preciso falar com você. O Tenente Jones falou. Imediatamente, Zaltian saltou da cama e abriu a porta do quarto. Ele não estava muito confiante de que o Tenente Jones conseguiria mudar a sua pena, mas isso não quer dizer que ele não tinha esperanças. Tenente Jones. Quais são as notícias? Assim que abriu a porta e viu o Tenente Jones, Zaltian perguntou num tom ansioso. O Tenente Jones, por sua vez, fez uma expressão complicada, antes de dizer: eu tenho uma boa e uma má notícia. Qual delas quer ouvir primeiro? Zaltian não conseguiu ler nada na expressão do Tenente Jones, e por isso respondeu: me dê a má notícia. Bem, a má notícia é que você continuará sob vigilância constante. O Tenente Jones falou enquanto fazia uma expressão chateada. Contudo, após terminar de dar aquela notícia, ele sorriu e continuou falando: a boa notícia é que a sua pena de morte foi revogada. Instantaneamente, os lábios do Zaltian se mexeram, até que um largo sorriso ficasse estampado em seu rosto. Eu não devia ter duvidado do senhor, Zaltian falou enquanto lançava um olhar admirado para o Tenente Jones. Assim que escutou aquelas palavras, o Tenente Jones sorriu, tocou no ombro do Zaltian e falou: eu fiz o que era o correto a se fazer. Contudo, uma das condições impostas para a revogação da sua pena, foi que eu e o meu pelotão estaremos incumbidos da missão de vigiá-lo, aonde quer que você vá. Não se engane ao pensar que você está livre, pois, enquanto estiver em Turup, não serão somente os meus homens que te seguirão, mas os olhares de todos os cidadãos. Zaltian acenou com a cabeça e respondeu num tom determinado: eu entendo. Eu evitei os olhares do público por muito tempo. Mas agora, se eles querem olhar para mim, eu lhes darei algo que certamente os surpreenderá. Chega de segredos. Chega de esconder o que há dentro de mim e o meu verdadeiro poder. A partir de hoje, eu mostrarei a todos o que realmente me difere deles.
Confuso, sem entender bem aquelas palavras, o tenente Jones lançou um olhar curioso sobre o Zhao Tian e perguntou: e o que seria essa coisa que realmente difere de todos? Hehe. Zhao Tian deu um breve riso, antes de responder: senhor. Por favor, diga ao gigante que ele terá a luta que tanto anseia. Durante a luta, o senhor entenderá as minhas palavras. O tenente Jones inclinou o pescoço, deu um sorriso ansioso, e falou: eu irei transmitir as suas palavras e aguardarei ansiosamente por essa tal surpresa. Assim que terminou de dizer aquilo, o tenente Jones se virou e saiu dali. Enquanto o tenente Jones se afastava, Zhao Tian tocou no seu peito e retirou um amuleto de transmissão sonora, da sua esfera de armazenamento. Ei Yang! Você está aí? Zhao Tian, que estava extremamente preocupado com a situação do Yang e não fazia ideia do paradeiro dele, fez um chamado. Depois de alguns segundos, Zhao Tian não obteve nenhuma resposta. Por causa disso, ele falou novamente: Ei Yang! Você está bem? Onde você está? Alguns segundos se passaram e Zhao Tian não teve nenhuma resposta por parte do Yang. Nesse momento, ele já estava com um semblante abatido enquanto se xingava e começava a guardar o amuleto. Eu estou bem. De repente, antes que o Zhao Tian guardasse o amuleto, a voz do Yang soou. Imediatamente, Zhao Tian colocou o amuleto perto da boca e falou: Ei Yang! Que bom escutar isso. Me desculpe, amigo. Eu fui derrotado pelos planos dos Salvadores e acabei sendo incriminado pela morte do Yondo. E Yang, aqueles desgraçados. Eles mataram o Yondo também. Agora eu entendo a urgência das suas palavras naquele momento. Zhao Tian, se você ficasse lá, você também seria preso, como cúmplice. Foi por isso que te pedi para partir. E Yang, como você está falando comigo? Você não é mais um prisioneiro. Zhao Tian, de certa forma, sim. Contudo, eu não serei condenado à morte e é seguro para você voltar. Ye Yang, não, eu não voltarei. Aquela repentina negativa do Ye Yang surpreendeu o Zhao Tian num grau inimaginável. Após ficar alguns segundos boquiaberto, Zhao Tian perguntou: Ye Yang, você está com raiva de mim, ou está pensando que esse é algum tipo de truque dos Salvadores? Ye Yang, eu não estou satisfeito com você, mas eu não te traí. Eu sei que você nunca deixaria que os Salvadores te usassem para os planos deles e que prefere morrer a ser usado. Também, eu sei que você deve se sentir culpado pelas mortes do ancião Namuk, do Yondo, do Somak e do Kiel, e, por causa disso, não há motivos para eu ficar te punindo, já que o sofrimento e o remorso é todo seu. Você entendeu mal as minhas palavras. Talvez porque eu não tenha me expressado direito. Eu não voltarei, não agora. Assim que escutou todo aquele sermão do Ye Yang, Zhao Tian se alegrou com as últimas palavras dele, pois elas indicavam que, mesmo que não fosse naquele momento, ele voltaria. Ye Yang, eu sinto muito, por todos os erros que cometi nessa minha busca por vingança. Pode acreditar que, a minha mente evoluiu e as minhas ações serão diferentes. Zhao Tian falou. Dentre todas as últimas pessoas que surgiram no seu caminho, o Ye Yang foi a pessoa que mais foi usada e correu perigo por causa do Zhao Tian. Contudo, ele sempre se mostrou fiel ao seu juramento e nunca abandonou o seu amigo errante. Ye Yang, isso é bom. Eu verei isso quando eu voltar. Zhao Tian, pode apostar que sim. Eu aguardarei o seu retorno. Ye Yang, se prepare. Porque nós nos veremos no torneio dos melhores. Eu estarei preparado. Zhao Tian respondeu em tom de despedida, mas sorrindo. Após aquelas palavras, Zhao Tian e Ye Yang encerraram as transmissões enquanto o Zhao Tian pensava em onde estaria o Ye Yang. O tom de voz do Ye Yang estava cheio de confiança, como se ele tivesse encontrado alguém ou algum lugar que o ajudaria a crescer, e, por isso, Zhao Tian ficou ainda mais intrigado. Zhao Tian. Você virá? Ou continuará se escondendo?
Mesmo dentro das construções do pelotão, Zhao Tian escutou os gritos do gigante, que estava do lado de fora. Imediatamente, Zhao Tian sorriu e murmurou, haha. Esse não era o plano de treinamento que eu tinha em mente, mas deve servir. Após murmurar aquilo, Zhao Tian caminhou para fora do pelotão e se deparou com dezenas de membros do pelotão dos renegados, que aguardavam ansiosamente pela luta. Você finalmente chegou. Venha, vamos lutar. O gigante falou enquanto apontava para o Zhao Tian e batia no peito. Enquanto olhava para os outros membros do pelotão, o olhar do Zhao Tian passou pelo tenente Jones, que acenou com a mão, como se pedisse para que o Zhao Tian matasse a sua curiosidade. Vulp! Enquanto o gigante continuava gritando e chamando o Zhao Tian, este fechou os olhos e liberou a sua aura do 3 graus nível do reino opressor. Assim que sentiu aquele nível de poder, o gigante, que estava ansioso para lutar, sacudiu a cabeça e falou, é só isso que você tem. Que decepção! Imediatamente após o cair das suas palavras, o gigante também liberou a sua aura, que estava no 6 graus nível do reino opressor. Essa será uma daquelas lutas que deixam aquele nanico ainda mais convencido. Ribur comentou com o Bacari. Eu não sei não. Aquele cara está calmo demais para o meu gosto, Bacari respondeu enquanto olhava para o Zhao Tian, que não tinha mostrado nenhum sinal de estar intimidado. De repente, enquanto as análises pré-luta aconteciam, Zhao Tian sorriu para o gigante e falou, pequenino. Mostre o seu poder. Você me chamou de que? Furioso, o gigante cerrou os dentes e falou, antes de firmar os seus pés no chão e abrir os braços. Crash! 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 O solo ao redor do gigante se rachou, antes que algumas partículas acinzentadas saíssem dele. Rapidamente, uma pequena nuvem de poeira cinza se formou na frente do gigante e ele sorriu, antes de dizer, lide com isso. Nuvem metálica, o gigante murmurou enquanto aquela nuvem se transformava em uma espada. Metal. Isso é novo para mim. Zhao Tian comentou. Até hoje, ele nunca tinha visto um cultivador da terra que pudesse utilizá-la daquela forma. Svis. Após dar um breve sorriso de canto, o gigante acenou com a mão e a espada voou na direção do Zhao Tian. Swoosh! Aquela espada não era tão simples como parecia, pois além de não precisar de uma mão para controlá-la, ela cortou o ar numa velocidade absurdamente alta. Por causa da grande velocidade da espada, Zhao Tian teve que usar a estrela veloz, para conseguir desviar. Voou, em instantes, a espada cortou uma pós-imagem do Zhao Tian, que conseguiu desviar a tempo. Graças àquele desvio, Ribur, que estava certo de que o gigante teria uma vitória fácil, não conseguiu evitar que a sua boca soltasse um grito de surpresa e empolgação. Ele é rápido. Surpreso, o tenente Jones comentou. Você quase me acertou. Essa coisa até que não é muito lenta, a alguns metros do seu ponto de origem, Zhao Tian olhou para o gigante e comentou. Imediatamente, assim que escutou aquelas palavras, o gigante franziu os senhos enquanto as veias da testa dele saltavam, ele ficava vermelho de raiva, e falava, você só conseguiu correr do meu primeiro ataque. Svis. 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 Assim que o gigante terminou de dizer aquilo, a espada mudou de forma e se dividiu, formando dezenas de shurikens que foram atiradas contra o Zhao Tian. Nanico trapaceiro, Zhao Tian arregalou os olhos e xingou enquanto as shurikens se aproximavam dele. Swoosh! 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 Crash! Zhao Tian começou a extrair grande parte do potencial da estrela veloz enquanto desviava das shurikens. A situação dele ficou ainda mais preocupante quando uma daquelas shurikens atingiu o solo, que se rachou devido à imensa força que aquela pequena arma carregava.